É SAF, é Ronaldo, é conselheiro, é conselho deliberativo, é fiscal, é isso e aquilo, é contrato, é coisa vazada, é tudo mais, essa confusão que nós, como torcedores do Cruzeiro, não conseguimos às vezes entender nada do que está acontecendo pela falta de transparência de algumas partes e também de tantas especulações, de tanta coisa vazada de informação que vai para lá e vai para cá e alguém opina, isso e aquilo, e a gente sabe que hoje em dia tem um lado que defende um, tem um lado que defende o outro, e aí você fica no meio dessa guerra toda, e nós como torcedor estamos de saco cheio, porque o Cruzeiro quando começa a trilhar um caminho bom, uma coisa bacana, aí vem notícia ruim, vem trem ruim, para encher o saco do torcedor cruzeirense, literalmente é para encher o saco do torcedor. Resumidamente quem só pensa no Cruzeiro em primeiro lugar é o torcedor do Cruzeiro. O resto, mano, só vai olhar o seu lado. E agora, qual lado que a gente tem que estar olhando também, além do Cruzeiro? Porque a gente tem que olhar essas outras pessoas que estão ali à frente, seja da diretoria, seja do conselho, seja de onde estiver, para ver o que eles estão querendo fazer com o nosso Cruzeiro. Porque a gente investe dinheiro, a gente investe paixão no clube, então a gente vai ficar sempre antenado com tudo que está acontecendo. E por isso que neste vídeo aqui agora, que eu vou comentar, pedindo para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, é para comentar diretamente sobre esses problemas que estão acontecendo no Cruzeiro aqui, uma opinião de coração aberto mesmo sobre isso, sem detalhamento técnico de contrato e tudo mais, tá? Hoje, dia 23 de março de 2022, a gente abre os noticiários do Cruzeiro, capa do Globo Esporte, no site e tudo mais, é só notícia de vazou informação disso, que o presidente do Cruzeiro falou isso, que a XP teve isso, que o WeWork era assim, que... Entendeu? Essa confusão? Cada hora é o nome do negócio. 18 de dezembro, o Ronaldo assinou o contrato da SAF, né? Era o pré-contrato. A SAF teria um prazo de 120 dias para assinar o contrato da SAF. Está finalizando esse prazo. Agora em abril finaliza esse prazo. E aí o que tem que acontecer? O Ronaldo só chegou e falou assim, gente, tem uma dívida tributária do Cruzeiro aqui, né, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que tá chegando à casa aí dos seus 200 milhões de reais. E para eu assumir essa dívida aqui agora, eu vou ter que ter garantias. Qual a garantia que eu quero? Eu quero que a Toca 1 e a Toca 2 saia da associação e venha para a Sociedade Anônima do Futebol. Só que aí o conselho chegou e falou assim, ué, mas peraí, não pode, tá errado, ué. Tá saindo só em benefício a você e tá sendo prejudicado aqui. E aí o torcedor vai depender quem? O Ronaldo neste momento. O Ronaldo e o Cruzeiro, eles anunciaram em 18 de dezembro o que a gente chamou na época de um pré-acordo, né? Em termos mais técnicos, era uma binding offer, uma oferta vinculante, que foi o primeiro acordo feito entre Ronaldo e Cruzeiro. Essa reportagem que eu trago hoje no GE é exatamente este documento, com todas as condições que foram expostas naquele momento. A gente vai entrar na minúcia aqui, no detalhe de cada uma delas, para o torcedor entender quais são essas condições. Dali em diante, avança a negociação, o Ronaldo e o Cruzeiro continuam a negociar questões mais específicas, o Ronaldo apresentou novas condições da semana passada, ele também quer os CTs, ele quer assumir parte da dívida tributária mediante essa transferência das tocas da Raposa, então essa negociação ela avança, mas o ponto que o torcedor ainda não conhecia, e está aparecendo na tela agora, a gente vai explicar, é justamente qual foi esse acordo que foi assinado em dezembro do ano passado, faz 3 meses, né? Quando a gente analisa parte a parte, Barreto, fica muito claro como esse acordo ele foi feito em benefício do Ronaldo e com muito pouco benefício para quem está vendendo o futebol, a Associação Civil Sem Fins Lucrativos Cruzeiro Esporte Clube. Então, tem uma questão de investimentos. A gente já contou aqui na semana passada que aqueles 400 milhões de reais que tinham sido prometidos pela XP Investimentos em comunicado ao mercado, eles não eram verdadeiros. Existe uma mecânica. O Ronaldo ele tem a obrigação de aportar, sim, 50 milhões de reais e os outros 350 milhões viriam por meio do que eles chamam nesse contrato de receitas incrementais. Ou seja, eles pegam uma média das receitas do Cruzeiro de 2017 a 2021 e se o clube bate aquela média, tudo certo. Se ele ultrapassa, esse valor excedente é entendido como esse investimento que está tecnicamente errado, feito pelo Ronaldo. E se ficar abaixo, aí o Ronaldo precisa aportar um valor do bolso. Só que o contrato mostra pra gente que mesmo esse aporte, caso a receita esteja baixa, mesmo esse aporte não tem nenhum tipo de obrigação, porque o Ronaldo, segundo esse acordo fechado em dezembro, ele ainda tem a opção de, eu tenho que aportar 50 milhões de reais porque a receita não chegou, em vez de colocar o dinheiro, eu devolvo um percentual para a associação. Então, daqui em diante a gente precisa tratar com muita clareza o valor que está sendo investido no Cruzeiro. São 50 milhões de reais, ponto.
Os outros 350 milhões, se você interpretar como receitas, é algo que tecnicamente não se sustenta, e se você interpretar como o Ronaldo vai ter que colocar porque não cumpriu a meta, ainda assim ele tem uma opção para não colocar esse dinheiro. Sabe o que é o grande problema nisso tudo que está sendo gerado? Porque o Conselho Deliberativo do Cruzeiro era para ser um conselho que fiscalizava, que ficava em cima, que fosse como uma oposição a quem estivesse ali à frente, seja com a associação, como tinha o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ou seja agora com o Ronaldo. Seria um conselho para estar ali ativo, de olho em tudo que está acontecendo. Só que é tão queimado, esse conselho é tão queimado, esse conselho viu o Cruzeiro se afundar e ninguém reclamou de porra nenhuma do que estava acontecendo, que e agora, quando as coisas começam a resolver com o Ronaldo Fenômeno à frente da SAF, às vezes pode até ter uma coisa errada, pode até ter um benefício em prol só dele e não do Cruzeiro e alguns outros detalhes. Mas o conselho se queimou tanto durante os últimos anos no Cruzeiro que não adianta falar nada, mesmo se as coisas estiverem certas. Sabe aquela pessoa que é tão mentirosa, mente, no dia que ela conta uma verdade e ninguém acredita nela? É o que está acontecendo agora no conselho que eu estou vendo hoje. Opinião aqui de coração aberto para você, torcedor cruzeirense, entendeu? Então agora, quando rola essa confusão toda, pelo que a gente está vendo, esse valor de investimento do Ronaldo, teoricamente ou praticamente, na prática mesmo, a gente está vendo aí, 50 milhões de investimento. Os outros 350 vão vir através de receita. É um Cruzeiro sustentável. Diferente do que foi agora o Textor lá no Botafogo, chegando e colocando realmente a grana. Pum, vai lá e colocou a grana mesmo. Vai fazer diferente daqui. Só que aí é um time que é sustentado. É a palavra que está sendo até bem usada aí pelos torcedores nas redes sociais. O sustentável para o sustentado. O Cruzeiro quer se tornar um time sustentável. Só que a grande questão que a gente vê do benefício de ter o Ronaldo também, gente, e às vezes algum pode olhar, porra, mas eu quero é dinheiro, eu quero é jogador bom, eu quero investimento, eu quero time forte, eu quero time na Série A. Ok, mas você consegue ter isso sem diretamente ter que ir lá fazer uma contratação grande, trazer um jogador de nome, trazer isso e aquilo. Às vezes vai ter jogador, pega um exemplo agora, o Cruzeiro tá muito bacana, com o Danielzinho tendo espaço, com o Vitor Roque, com o Edu, entendeu? Precisa ir lá trazer outros caras melhores do que esse, eles não estão atendendo muito bem, então isso é sustentabilidade, entendeu? É usar a base, é fazer contratação mais baixa, dar mais espaço para outros. O importante é o Cruzeiro ter um elenco competitivo, tá? Porque dinheiro no futebol não significa que você vai ganhar dinheiro, não vai ganhar tudo, não vai ganhar todos os torneios, não significa. Futebol brasileiro, isso não é garantia de nada. O Cruzeiro, ele contratou a XP Investimentos para representá-lo como assessora técnica, então ela foi ao mercado buscar propostas e ela teve 2 propostas concretas. A proposta do Ronaldo não foi a única. Havia uma segunda proposta, cuja circunstância, os valores, as condições não foram sequer mostrados aos donos de fato do Cruzeiro, que são os associados. Então tem esse ponto da conversa que ainda precisa ser muito melhor esclarecido pelas partes envolvidas. Havia uma segunda proposta, ela tinha valores de investimento que eram maiores. Esses valores, quais eram as circunstâncias para colocar dentro da SAF? Eram as mesmas do Ronaldo? A proposta ela foi descartada e excluída do Ronaldo, por quê? Então, alternativa havia. E aí a gente volta um pouco ao contrato para contar mais detalhes do que foi assinado lá em dezembro. Repito, esse acordo ele foi assinado em dezembro, é uma oferta vinculante, ou seja, ela gera obrigações entre Cruzeiro e Ronaldo, e dali em diante é lógico que eles ainda precisam avançar na negociação de algumas questões, mas aquelas foram as condições que o Ronaldo apresentou e que o Cruzeiro, com recomendação da XP Investimentos, aceitou, tá? Naquele momento, o Cruzeiro não tinha, e nenhuma das partes, na verdade, tinha, a visão de como solucionar o passivo do clube. O que está escrito nesse contrato é que a Associação Civil precisaria vender os seus imóveis, e eles listam 3 imóveis no contrato, então eles estão falando da sede no Barro Preto, da sede administrativa no Barro Preto e também da sede campestre. Todos eles são imóveis de bastante valor e muito bem localizados em Belo Horizonte. A associação precisaria vender isso e, além disso, envidar os seus esforços para liquidar o passivo do Cruzeiro da maneira mais célere possível. Essas são as palavras que estão no contrato. Caso, depois de 12 meses, o Ronaldo entender que não foram tomados esses esforços, que o Cruzeiro não fez o suficiente para resolver esse passivo, ele pode obrigar a associação a recomprar a SAF dele pelo mesmo valor que ele colocou, até restabelecer o estado anterior da entrada dele no Cruzeiro. Então, esses são só 2 pontos desse contrato. Quando você vai vendo o resto, todas as cláusulas elas são feitas para proteger os interesses do Ronaldo e não tem nenhuma contrapartida do outro lado. Olha, essas condições aqui, se o Ronaldo não atender, a associação pode recomprar ou ela pode suspender o negócio.
tudo foi feito nesse contrato de maneira a privilegiar o Ronaldo. É normal nós estarmos desse lado agora do Ronaldo. Como eu falei com vocês, o conselho se queimou tanto que não tem como ficar do lado desses caras. Só que, mano, ninguém é santo nesse mundo. Não existe santo. As pessoas vão... Agora, lembra que eu falei com vocês. Quem olha o Cruzeiro é o torcedor, porque o torcedor investe dinheiro e investe paixão. Os outros investem só dinheiro. Ninguém investe paixão. Todo mundo só investe dinheiro. E aí vai querer ter um retorno. E nem os que nem investem. Ele só quer ter o retorno ao seu bolso, a si próprio. Você tá entendendo? Então... Quando você vê aí Pedrinho, o Ré, essa galera toda aí que assinou lá, né, os conselhos, saiu a lista dos conselheiros, saiu nota oficial, indo contra e tal ali, aí você para, peraí, por quê? Por que tá indo? Porque, mano, tem alguma coisa, você tá entendendo? Ao meu ver, eu falei, porra, peraí, os caras perceberam que o Cruzeiro não precisa ter um alto investimento, o Ronaldo não precisa chegar com muita grana para poder colocar a casa em ordem. Certo? Você precisa pagar esse salário em dia? Tá pagando. O time tá indo bem, tá lá, foi terceira fase da Copa do Brasil. Vai começar o Campeonato Brasileiro aqui agora. Agora, a grande questão é que o torcedor às vezes tem razão e quer saber, pô, então não vai contratar ninguém? O Cruzeiro, pelo que a gente tá vendo, gente, não vai ter contratação de nada. Não vai vir cara do nome sem nada, não. E aí vem o questionamento dessas pessoas. Ué, pera aí, você falou que investiu os 400 milhões? Onde é que vai ter investimento? Então, tudo isso, gente, eu queria saber o comentário de vocês também dessa confusão que tá rolando aqui no Cruzeiro. Só que é muito foda, são comentários que a gente vai falar aqui que são muito complicado a gente tomar partido nessas coisas. Só que eu prefiro ficar no meio do muro aqui, ouvir um lado ali, ouvir um lado do outro. Não vou ficar, sabe, puxar saco de Ronaldo também, não. Não é esse negócio, eu puxo saco do Cruzeiro. Eu puxo o saco do Cruzeiro. Eu vou defender o Cruzeiro. Se o que o Ronaldo for fazer for bem pro Cruzeiro, então junto com ele. Você tá entendendo? E agora, se o conselho tá chegando, falando, observando algumas coisas disso e aquilo ali, que realmente podem ser benéficas somente ao Ronaldo e pode atrapalhar o Cruzeiro futuramente, alguma coisa assim, então eu vou olhar com outros olhos também. Eu tenho que ouvir a crítica, a gente tem que ouvir os dois lados. Nada na vida é um lado só, mano. Você tem que estar sempre atento aos dois lados. Porque às vezes um vai falar o que o outro não tá querendo falar, tá querendo esconder. Né? Então, mas é complicado, como eu disse para vocês, porque o conceito tá todo se queimado, né, desses últimos anos, então não dá pra gente ter garantia de nada do que tá acontecendo. Mas resumidamente, toda essa confusão aí, o torcedor tem que ficar atento, tem que ficar ligado e tem que estar sempre interagindo e comentando mesmo sobre esses assuntos, viu? Deixa o like aí no vídeo, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Tamo junto, esse foi mais um vídeo aqui do canal Cruzeiro. Tchau, tchau.